pra fora e vai acabar. Fim de jogo na Ilha do Retiro. 2 pro Sport, 2 pro São Paulo, Gabriel Sá. Empate na Ilha do Retiro, a torcida do São Paulo reage assim, ó, ovacionando a equipe, porque foi um ponto conquistado no coração. Tem muita coisa para falar de um jogo como esse, né? Teve a bola do jogo, Tapia, puta que eu pariu. Mas o São Paulo teve a chance de virar essa partida. O jogo inacreditável, final maluco, né? 2-0, parecia que o Sport tinha controlado, faria 3, poderia controlar o jogo e sofre esse golpe do São Paulo. Feliz pelo Mike, que fez um gol importante para a trajetória dele, e feliz também pelo que o Senna falou, né? Não deixa o peso da derrota nas costas do Yang. Falhou? Falhou. Mas depois do jogo conseguiu consertar. Não foi um jogo desastroso depois do lance do Yang. Manteve a cabeça no lugar e o Sport não chegou. Jogo importante para esse aspecto de confiança. E o Mike consegue mandar a bola para o fundo da rede. Um ponto que tem que ser valorizado aqui na Ilha do Retiro. Claro, poderia ter sido 3, né? Poderia ter limpado ali, fica esse sentimento, mas poderia ter sido 0 também. São Paulo não tinha criado, né, nada antes do 2-0 do Sport. Fica aí então com o nosso Ricardo Senna. Bora para a coletiva, já a análise da partida aqui também com o nosso Léo Valeu. Jesus Cristo, pelo amor de Deus, meu coração não aguenta desse jeito, cara. Todo jogo é um sufoco. Lá na Colômbia já foi aquele sufoco até o final. Hoje aqui, pelo menos com um bom resultado dentro do cenário, tá? Então, fim de jogo em Recife, 2-2, Sport e São Paulo. Um jogo marcado por muitas emoções, assim, né? Um carrossel de emoções, como falou o Fernando Camargo. Montanha-russa total, né? Desgraça para alívio, né? E algumas coisas que a gente tem que falar aqui, né? E o Mike, o melhor do jogo. Pois é, ganhou o melhor do jogo. jogo. Caramba, olha só que coisa, hein? É o que eu falo, o futebol é totalmente imponderável, né? Imprevisível. É por isso que é o esporte mais popular do planeta, né? E o que dá pra gente falar disso aqui, né? O São Paulo teve uma noite com um placar que se desenhava como trágico pro São Paulo, né? Logo aos 6 minutos, uma falha do goleiro Yang, que esperou 3 anos para jogar, e quando joga, falha num jeito ali muito feio, né? Que tem um impacto psicológico muito grande. Mas como eu falei no intervalo, falo aqui de novo também, falei no intervalo quando a gente estava perdendo o jogo, falo aqui agora com empate. Acho que, assim, seria muito injusto crucificar o Yang por uma falha. Eu lembro de outros que já falharam em estreia de forma bizonha, como o Breno, né? Que falhou e depois virou o que virou. Então, acho que a gente precisa ter o Yang na melhor condição possível, principalmente psicológica. Seria muito injusto se o São Paulo perdesse hoje, sendo que o Sport não criou absolutamente nada. E o São Paulo toma 2 gols em 2 falhas, uma do Yang e outra do Sabino e do Alan Franco, numa bola aérea. E isso teria um impacto gigantesco para o Yang na carreira dele. Então, eu espero que isso sirva para ele se recuperar, para que ele tenha confiança, até porque o São Paulo vai precisar do Yang em outros momentos. O Rafael não vai jogar todos os jogos, né? Então, que ele tenha aí um aprendizado por hoje, mas que ele se recupere. E aí, para o time do São Paulo também, que no todo estava um pouco assim desarrumado, vale a gente lembrar. O São Paulo, agora que sobe para o 6º lugar, claro, tem outros jogos ainda para acontecer, São Paulo com jogos a mais, momentaneamente o São Paulo entra no G6 aí do Campeonato Brasileiro. Mas o time de São Paulo, vale a gente lembrar, estava muito bagunçado, porque é um time desentrosado que entrou em campo com outra formação tática, com jovens da base que ainda não estão prontos, como é o caso do Mike, que ainda precisa de mais cancha, mais tempo, mas é um cara que a gente também vai precisar muito. O Cédric não agrada a torcida, o Cédric não vai jogar todos os jogos, é muito mais experiente, tem posicionamento e noção tática melhor do que a do Mike, mas faz parte da evolução e maturação do Mike. Então isso é previsto, isso tem que acontecer, né? O que não pode, e de novo, eu não estou aqui para ser fiscal de torcedor, não estou aqui para querer ter a pretensão de ensinar ninguém, nada disso, nada disso. Mas é só um achismo meu, na minha opinião. Eu acho que não dá para a gente tratar as coisas assim, principalmente referente à base do São Paulo, no sentido de que ora todo mundo presta e ora todo mundo não presta. A gente sempre pede quem está de fora para entrar porque é melhor do que quem está dentro do time.
né? Então você vai ter nuances, você vai ter diferenças. O Henrique Carmo, por exemplo, foi um grande destaque do jogo. Para mim, seria o melhor em campo hoje, junto com o Rodriguinho. Que os dois, Rodriguinho no primeiro tempo, se movimentou demais, jogou muito bem, foi poupado, espero que para jogar de titular na terça. E o Henrique Carmo que colocou fogo no jogo. Foi muito bem depois no segundo tempo. Acho que, para mim, poxa, tomaria totalmente ali a posição de Gustavo Tapia, né? Gonçalo Tapia. E eu acho que o São Paulo pode ter grandes surpresas aí, pode ter boas novidades aí com essa molecada da base que vem. E aos pouquinhos eles ganhando tempo, experiência e aprendizado. O jogo de hoje, para muitos, até o jogo começar, não valia nada. Para muitas pessoas, não vale nada, poupa todo mundo para terça-feira. Hoje, se perder do Sport, tanto faz, não importa, o importante é terça-feira. Bastou tomar um gol numa falha infeliz do goleiro, aí parecia que era a final da Libertadores para alguns. Então eu acho que, assim, é claro, a gente tem que criticar, tem que reclamar do que não funciona, mas a crítica maior, ela não está no campo, ela não está em quem falha no campo, ela está em quem planeja o time. Ou quem deveria planejar, né, Fernando? E eu vou além da questão do planejamento, que a gente citou muito a questão do Yang. Acabou de sair a escalação do Atlético Nacional de Medellín. Joga daqui a pouquinho, 9h30 da noite, horário de Brasília, contra o Fortaleza no Campeonato Colombiano. Nenhum titular. Pois é. Nenhum. Time que vai jogar. Castillo, Garcia, Aidar, Castro, Salazar, Landassuri, Ribeiro, Uribe, Arce, Sarmiento e Balsa. Banco dos titulares só. Cardona, Álvaro Morelos, Marlos Moreno, o Zapata e o Román. O resto nem no banco de reservas ficou. Ou seja, vai jogar com o time inteiro reserva pensando no jogo de terça-feira da Libertadores. É complicado para o São Paulo? Claro que é, porque o elenco do São Paulo a gente sabe que está diminuto. Não tem jogadores para você experimentar. Teve que colocar muito menino da base hoje e colocou muitos titulares em campo. E isso realmente é o que me preocupa da questão do desgaste, porque o time do Nacional vem muito afim desse jogo terça-feira. São Paulo, para mim, é favorito a ganhar o jogo, porque joga em casa, desempenha melhor futebol que o Atlético quando ele joga em seu campo. O Atlético não costuma jogar bem, mas tem que tomar muito cuidado com esse resultado. Não gostei do resultado do São Paulo hoje pelo comportamento do time só a partir dos 15 do segundo tempo. Não, sem dúvida. O que a gente estava falando na reta final do jogo, né? O que frustra o torcedor é que você olha na tabela, você fala, porra, é o Sport Recife, não ganhou de ninguém, é o lanterna do campeonato, você tem que ir lá e ganhar com reserva. Mas na prática não é bem assim. As coisas não funcionam desse jeito, né? Qualquer time da Série A, cara, complica o jogo quando você joga com o Sub-20. O São Paulo não foi com o Sub-20 inteiro, lógico. Mas é aí que eu falo. Teve falhas no jogo, além do Yang. Teve falha do Sabino e do Alan Franco no lance do gol. Teve falha do Tapia em alguns momentos, que é experiente. Em outros momentos, o meio de campo deixou espaço. Então, assim, todo mundo tem que ser cobrado. E como alguém aqui, eu acabei perdendo aqui no chat, que colocou, criticar é uma coisa. E, cara, cabe a crítica. Você tem que analisar o jogo. Você vai falar, pô, o Yang foi bem? Não foi bem. Pô, foi mal, né? O Mike não estava bem no jogo. Depois deu uma melhorada e tal, e, cara, conseguiu o gol, excelente. Outros jogadores não foram bem. Normal, você criticar, você apontar erros e sinalizar as coisas. O que eu acho só muito ruim é quando você crucifica. Por exemplo, pede-se muito a base do São Paulo para ter tempo, para entrar em campo, porque Cotia salva, porque Cotia isso e aquilo. Mas quando tem uma falha de alguém de Cotia, tem que jogar numa fogueira. Então, eu acho que não, achismo, opinião, não é por aí. Mas, enfim, dito isso, o resultado para o São Paulo acaba sendo muito importante, porque o São Paulo segue sem perder, sexto jogo sem derrota, desde a chegada de Crespo. Teve muitas questões que a gente falou antes do jogo, que eu, por exemplo, eu não assumiria o risco de jogar nenhum titular hoje. Não colocaria nenhum titular. Colocaria a base toda. Se perder, perdeu. Não é abrir mão do brasileiro, mas, cara, é um jogo que a gente tem que focar para terça-feira. E se na terça-feira, Deus nos livre, eu tô confiante que o São Paulo vai passar terça-feira, que o São Paulo passa do Nacional. Mas se não passar também, a gente tem que pensar o seguinte, mas você não pode falar em si, o si não existe, não pode ser pessimista. Cara, se fosse assim, não existiria seguro de carro, não existiria seguro de vida.
Então, pensando nisso, o que eu falo é o seguinte: caso dê alguma zica na terça, o São Paulo ainda está bem na tabela do Brasileiro para brigar por uma vaga pela Libertadores do ano que vem. O ano não acaba e não podemos achar que o ano acabou ali, se não der certo. E se der certo, que eu tenho confiança que vai dar certo, e a gente conseguir passar do Nacional, a gente ainda está com uma certa gordura no Campeonato Brasileiro, onde você pode poupar jogadores e testá-los para que eles não sejam lançados num jogo, não digo nem o de hoje, mas, por exemplo, São Paulo e Atlético Mineiro, ou um São Paulo e Palmeiras, por exemplo, que você precise poupar o elenco principal. Eu não sei se o Yang está pronto, eu não sei se o Mike está pronto, eu não sei se o Henrique Carmo está pronto. Então eles têm que jogar cada vez mais para a gente ter essa consciência e a certeza que eles possam ter aí mais oportunidades e cancha, né? Então é isso, vamos não digo comemorar o empate com Lanterna, não é isso, mas assim, eu acho que vale a gente exaltar a entrega do time até o final.